Bom, diz que o Instagram tá informando os meus seguidores. Deixa eu ligar essa luz aqui. Olha só quem tá aqui, Marcinha. Tudo bem com vocês? Deixa eu acender a luz aqui. Que bom ver vocês aqui, direto de Galápagos, saudades do Brasil. Espero que a conexão esteja boa. Se vocês virem que a conexão assim tá meio estranha, me avisa, porque aí pode ser que eu volte pra minha 4G e não na Wi-Fi, tá bom? Porque aqui em Galápagos, enquanto a gente espera o pessoal... Obrigada, Marcinha. Isso mesmo, vamos divulgar. Enquanto a gente aguarda o pessoal chegando, aqui em Galápagos, como a gente tá aqui nas ilhas, no arquipélago, né, estão a mais de 1000 quilômetros do continente, a gente tem um problema com várias coisas, né? Não um problema, mas é uma dificuldade. E a internet é uma delas. Então, como não tem um cabo que traz a internet aqui, a internet chega por satélite, né? Então, oscila bastante, a internet é bem cara, então ter o Wi-Fi para poder fazer isso que eu tô fazendo com vocês, é tipo assim, eu sou rica. Então, eu tenho porque, enfim, eu moro aqui do lado do meu trabalho e a gente compartilha a internet, então a gente tem essa oportunidade de poder usar esse momento legal para conversar. E por que eu decidi fazer essas lives? Essa live não vai ser só essa, vão ser algumas, né? Na verdade, a intenção é fazer todos os sábados até não sei quando. Por que eu tive a ideia de fazer aqui essa live? Porque eu comecei um grupo de estudos com o tema das origens com a galera aqui da Igreja de Galápagos, né? Com os jovens. E a gente estava estudando um livro, que é esse livro aqui, Evolução Impossível, tá bom? Ele é publicado pela ACES. Para você que é adventista, a gente tem uma publicadora, uma casa publicadora que publica, né, os livros, lição da Escola Sabatina, todo o material de publicação da Igreja Adventista. É a CPB que publica, né, e tal. Para os países que são da divisão sul-americana, né, que são todos os países da América do Sul, exceto Venezuela e as Guianas, né, tem a ACES, que é, deixa eu ver o nome certinho, não sei o nome, mas é a casa publicadora dos hispanos, que fica na Argentina. E eles têm esse livro que é muito bom. Infelizmente não tem esse livro em português, mas tá para sair um e-book desse livro, então se de repente ao longo das próximas semanas eu aviso vocês quando sair esse e-book. E aí quem quiser adquirir, tá em espanhol, mas é muito tranquilo da gente poder ler, e ele é um conteúdo muito bom e é um livro para iniciar muito legal também. E aí então, como ele tem vários capítulos, cada sábado a gente vai falar de um capítulo. E aí, o primeiro capítulo do livro, então, é A Evolução é um Fato? E aí eu vou... Na verdade, assim, gente, eu não quero aqui, não tô aqui pra impor o que eu acredito, a forma como eu vejo as coisas pra vocês. Quem já me conhece, quem acompanha o Origens Podcast, né, se de repente você tá aí agora no Instagram, ou você vai assistir depois que essa live terminar no meu Instagram, eu e o Vinícius, meu namorado, a gente tem um podcast que se chama Origens Podcast. Então a gente fala muito sobre ciência. E como nós temos a nossa cosmovisão criacionista, a gente fala de ciência, a gente fala de evolução, mas a gente também fala sobre como a cosmovisão criacionista vê esses assuntos, né? Então, a gente nunca fica impondo o que a gente acredita para as pessoas. E o clima que eu quero criar aqui é um clima para a gente conversar sobre.
Não é só porque eu vou falar essas coisas aqui que eu quero impor elas a vocês, tá bom? Mas é a forma com que eu enxergo as coisas com o conhecimento que eu tenho e eu espero que a gente possa conversar sobre isso. Então você pode mandar comentário, você pode mandar perguntas. Eu vou tentar aqui não falar muito pra gente conversar, de repente você tem uma pergunta sobre o assunto e aí a gente vai conversando. Vamos começar pelo título, a evolução é um fato. Para quem é da ciência, enfim, eu não sei se você que está aí já fez uma graduação, principalmente na área das ciências naturais, ou está acostumado com esse assunto, é muito difícil a gente falar em ciência que algo é um fato, tá bom? Porque fato é algo que realmente acontece ou que aconteceu. Então, por exemplo, um fato é que nós estamos nessa live agora e olha que legal, tem 14 pessoas nessa live e eu fico muito feliz por causa disso. Agora, falar sobre coisas que aconteceram em um passado muito distante e que a gente não tem nenhum tipo de registro sobre o que aquela coisa aconteceu, é muito complicado você dizer que aquilo é um fato. Então, dentro aí das ciências, a gente tem uma parte que é chamada das ciências históricas, né? As ciências históricas aí, ou biologia histórica no caso, a gente trata de coisas que aconteceram há muito tempo atrás, né? E essas coisas não tiveram registros. Normalmente o que os cientistas fazem é uma espécie de extrapolação. Então, eu vejo o que acontece hoje e eu pego isso que eu tô vendo acontecendo e transporto isso para um passado, imaginando que da mesma forma que acontece hoje, aconteceu nesse passado. É isso que acontece, por exemplo, com o pessoal que estuda a área de geologia, né? Então, os processos que eles vêm acontecendo hoje para formar as rochas, eles transportam isso esse arenito que está aqui, por exemplo, ele foi formado desse jeito X, porque hoje eu observo que acontece da mesma forma, né? Só que aí a gente faz o que? A gente faz uma extrapolação, porque quando a gente fala, como eu falei para vocês, de ciência histórica, a gente não tem registro, a gente não tem ninguém filmando e acompanhando, a gente não tem qualquer tipo de comprovação de que aquilo realmente aconteceu, né? Então a gente fica nessa área meio cinzenta, nebulosa, em que a gente tem que ter, olha só, fé. Mesmo quando a gente fala, por exemplo, em situações como a origem da vida, por exemplo, eles falam assim, Maura, mas fé e ciência? Pois é, fé e ciência. Então, por exemplo, eu tenho aqui no capítulo, e eu acho interessante, eu acho que a gente pode começar, vai ficar gravado sim, tá bom? Depois vocês podem assistir melhor, quem não puder ficar aqui, tiver outras coisas para fazer. Então eu quero tentar discutir com vocês aqui 3 pontos, tá bom? Então o primeiro ponto é que a evolução, ou a teoria da evolução, na próxima live a gente vai falar melhor sobre a teoria da evolução do Darwin, tá bom? Mas nessa aqui, o primeiro ponto é que a vida apareceu na Terra há pelo menos 2,5 bilhões de anos atrás, tá bom? Uma outra afirmação a respeito da teoria da evolução, que a vida continuou evolucionando desde que apareceu a primeira vez, o qual está confirmado pela paleontologia, biologia e bioquímica modernas, tá bom? É um outro pressuposto, uma outra afirmação. E que a estrutura do código genético de todos os seres vivos indica origem comum. Então, normalmente, quando as pessoas falam, Maura, mas evolução é um fato, as pessoas sempre citam isso. E, gente, é verdade, ó. Eu trabalho aqui no museu, né? Esse museu que a gente tem aqui, que é o lugar que eu trabalho, é um museu de ciências, mas que trata do assunto pela cosmovisão criacionista. Se você um dia puder vir para cá, você vai ver que não tem nenhum lugar do museu a palavra criacionista, ou criacionismo. Mas é impressionante que todo mundo que vem aqui no museu visitar
quando sai do museu, tem muito claro a ideia de que nós fomos planejados. Então, às vezes tem gente que entra aqui, sabe? Teve uma vez um rapaz que quis entrar aqui e falou assim, o que tem? Algumas pessoas perguntam, né? Esse museu é do quê? Aí eu falo, é um museu de ciência, né? É um museu que tem coisas, informações de Galápagos, das espécies de Galápagos, a formação das Ilhas Galápagos, tem informação sobre o universo, a natureza, a matemática, a vida saudável, sustentabilidade, um monte de coisa. Aí, porque o que eles veem? Eles veem o símbolo da igreja na frente do prédio, né? Aí ele fala assim, tá, mas isso aqui é o que? É uma igreja? Não, aí eu falo assim, não, é um museu. E aí o cara começou a argumentar comigo porque ele falou assim, não, porque eu não vou entrar em um lugar que entra em contradição com aquilo que eu acredito. Aí eu falei assim, tá bom, por que eu vou discutir com você se você já tá com a sua cabeça, sua mente formada, né? Essa foi uma situação. Uma outra situação, um senhor entrou, normalmente quem vem mais pra cá são os gringos, né? E você percebe assim que são pessoas que sabem, que conhecem evolução e tal, porque normalmente o pessoal para vir para Galápagos é tudo muito caro, sabe? Para vir para cá, passagem é caro para vir para as ilhas, para ficar aqui, para fazer os passeios. Então, pessoal que vem para cá é uma galera que conhece ciência, conhece evolução, conhece a história do Darwin e quer vir para cá para conhecer e para ver o tentilhão, para ver as iguanas, para ver as coisas que Darwin viu, teoricamente, né? Então, o senhor, ele entrou aqui, ele fez a volta ali com a esposa dele, e aí ele falou assim, vem aqui, me diz. Oi, Tamara, saudades aí. Ele entrou e falou, ele saiu, ele falou o seguinte, esse museu aqui, ele é criacionista? Ele é um museu criacionista e tal? Eu falei assim, é a nossa cosmovisão, é a cosmovisão da escola que tá aqui, é a cosmovisão da igreja que tá aqui, né? E aí ele falou assim, mas vocês não acreditam na evolução? Isso, os gringos eu me refiro a qualquer um que não é brasileiro. Então, chega um ponto que até a Argentina a gente fala que é gringo, mas galera que vem mais pra Galápagos são os americanos, e são os europeus, principalmente franceses e alemães. Tem britânico, mas faz tempo que eu não vejo britânico aqui. Eu tenho visto muito francês e muito americano. E aí ele quis argumentar comigo, ele falou assim, você sabia que nós, como criacionistas, a gente aceita a seleção natural? A gente aceita que as espécies mudam? A gente aceita, a gente acredita em fóssil, né? E aí ele falou assim, nossa, sério? Eu falei, mas assim, a gente interpreta todas essas coisas de uma forma um pouco diferente que vocês interpretam. Aí eu falei a questão do tempo, né? A questão da interpretação que a gente tem, que nós com a cosmovisão criacionista nos acreditamos que a vida surgiu num tempo mais recente, etc. E aí ele vem e fala assim, não, mas tem provas, tem a coluna geológica, né? Para quem não conhece, a coluna geológica é um desenho, é um desenho didático assim que existe para que a gente possa organizar os fósseis na sequência com que eles são encontrados no registro fóssil, né? Então, aí a gente tem, por exemplo, as eras geológicas, começa lá no Adiano, no pré-cambriano, e vai passando, depois vem o Cambriano, depois vem... Aí tem a era bem mais pra frente, tem um monte de períodos, tal, tem a Mesozoica, a Cenozoica, enfim. Tudo isso aí é da coluna geológica e isso é organizado didaticamente para que a gente entenda essa sequência de tempo na cronologia secular ou na cronologia naturalista, né? Então, essa argumentação que eu falei para vocês, de que a evolução está confirmada pela paleontologia, pela biologia e bioquímica, são os argumentos mais comuns que são citados pelos evolucionistas. Como eu disse no início, é complicado a gente dizer em ciência que algo é um fato, a menos que tenha uma coisa assim, muito substanciada cientificamente, com muitas evidências, que está muito bem estabelecido.
pra gente dizer que é um fato. Então, o primeiro ponto que eu quero começar com vocês, que a vida apareceu na Terra faz 2,5 bilhões de anos atrás. Então, eu quero lembrar sobre o que eu comentei agora há pouco. A gente está falando de uma área que é da biologia histórica, né? Que é uma coisa que a gente não tem comprovação. E você veja aqui a importância da cosmovisão, né? O que é a cosmovisão? Ela é também chamada aí no inglês de worldview, né? A forma com que a gente vê e enxerga o mundo, e a partir dessa forma com que a gente vê e enxerga o mundo, a gente vai interpretar tudo o que a gente observa. Se eu, Maura, sou uma cientista que sou ateia, por exemplo, eu não acredito em Deus, a única opção que eu tenho é acreditar que a vida surgiu de forma realmente espontânea. Porque se eu nego a ação de um Deus sobrenatural, como é que eu vou dizer que a vida apareceu? Só pode ter sido do nada, né? Agora, diante dessa situação do meu problema, a vida surgiu espontaneamente, como é que eu vou usar a ciência para mostrar que isso é verdade? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a construir cenários na minha cabeça para tentar explicar e para tentar comprovar em laboratório que isso realmente aconteceu. Então, normalmente, isso começa muito no laboratório de química e bioquímica, porque a evolução ela tem aquele pressuposto de que a vida surgiu simples e ao longo do tempo, por mudanças que foram surgindo de uma forma aleatória, né, que são as mutações. Então foram acontecendo mutações no DNA que não são provocadas por ninguém, elas simplesmente acontecem através da seleção natural, que vai selecionando aquelas características que se adaptam melhor ao ambiente. Então, ao longo do tempo, isso foi dando tão certo que nós temos vida hoje, vida como nós conhecemos aqui. Estamos aqui usando o Instagram, né? Então, se eu for pensar do mais simples para o mais complexo, a gente tem que pensar primeiro nas moléculas orgânicas. Como que essas moléculas orgânicas teriam se formado ao acaso? Porque depois essas moléculas orgânicas teriam que ter se organizado e formado as primeiras estruturas orgânicas. E aí, se você for pensar em uma célula, gente, mesmo uma célula de bactéria é extremamente complexo. Tem membrana celular, tem parede celular, tem material genético que organiza e armazena informação, tem ribossomos que, em conjunto com o RNA, que é um outro ácido nucleico, vão pegar essa informação e vão traduzir na forma de proteínas. Então você vê que são estruturas muito complexas. Então eu tenho que começar do simples para o complexo. Como é que eu vou mostrar em laboratório como que as primeiras moléculas orgânicas surgiram e essas moléculas orgânicas propiciaram o surgimento de vida, né? E aí eu começo a criar os modelos. Então, o que se faz hoje, já respondo sua pergunta, Rose, o que se faz hoje em relação à origem da vida em pesquisa é você tentar mostrar quimicamente que essas moléculas podem se formar por acaso. E eu já adianto para vocês que tem sido um grande fracasso. Porque hoje em dia, o melhor modelo que existe para mostrar que a vida surgiu do nada é o modelo do mundo de RNA, né? Ou seja, o RNA teve que surgir antes. Lembra que o RNA é aquela molécula que traduz a informação do DNA para fazer a proteína, então, com a ajuda do ribossomo. Então, primeiro o RNA surgiu para depois surgir o resto, né? Ou a estrutura mais complexa, por exemplo, para formar a vida. Então, aí você testa vários cenários. Espera aí, essas moléculas orgânicas elas teriam surgido numa pocinha de água, num ambiente primitivo, onde a água era quente, aí chovia bastante, tinha os componentes da atmosfera, né? E aí essa água formava ali uma poça com alta temperatura, as moléculas orgânicas foram se organizando, e aí foram formando ali ao acaso, né? Assim,
por coincidência formaram essas moléculas. Tem gente que acha que essas moléculas orgânicas poderiam ter se formado bem lá no fundo dos oceanos, naqueles lugares onde é bem quente, onde tem, eu esqueci o nome, mas é aqueles lugares onde tem bem a dobrinha lá da placa tectônica, né, a falha, onde tem aquelas chaminézinhas dentro do mar, né, que sai um pouco de magma, às vezes só sai um gás e é bem quente, né, dizem que a vida teria surgido ali. Só que aí já teve um grupo de pesquisadores que fez o seguinte, né, falou assim, gente, pera aí um pouquinho, tá difícil mostrar que a vida surgiu do nada aqui, né? Que, tipo assim, não tá dando. A gente faz, só leva na cara. Não dá certo. Então, essa vida veio de outro lugar. Fontes hidrotermais, Rose, obrigada, é isso mesmo. Que a vida teria... As moléculas orgânicas teriam surgido primeiramente nas fontes hidrotermais. Então... Gente, não tá dando, não vai dar, a gente tá estudando um laboratório tal, fazendo as pesquisas, não tá dando para mostrar como que isso teria surgido assim, né? Então veio de fora, veio de outro planeta, outro lugar. Só que aí o que a gente faz? A gente pega e a gente transfere esse problema para terceiros, porque se essas moléculas orgânicas não se formaram aqui, elas se formaram em outro lugar, em outro planeta. E se você pensar nas condições do espaço, para essas moléculas orgânicas ou primeiras formas de vida terem conseguido sobreviver, chegarem aqui na Terra e se diferenciarem, ficarem mais complexas pela seleção natural, tipo assim, gente, é muita fé, entendeu? E aí você tem outro cenário também. Então, por exemplo, para eu poder fazer pesquisas para mostrar que a vida pode surgir do nada aqui, eu penso em possibilidades de como eu acho que teria sido o planeta Terra há 4 bilhões e meio de anos atrás, né? Que quando eles dizem que o planeta surgiu, que foi resfriando aos pouquinhos. Então, há 2 bilhões e poucos de anos atrás surgiram as primeiras formas unicelulares, né? Só que não tem registro fóssil dessas primeiras formas celulares, né? Não tem, que é justamente o problema do pré-cambriano, né? Então, tipo assim, tem até alguma coisa de fóssil no pré-cambriano, mas muito, muito simples. E aí, quando você vê de um período para o outro na coluna geológica, do pré-cambriano para o cambriano, de repente acontece uma explosão... E começa a aparecer no registro fóssil, pipocar um monte de forma de vida complexa que no período anterior não tinha. Então, peraí, como que de um momento para o outro, de uma hora para outra, né, surgiu tudo isso de forma de vida? É complicado de explicar. E quando a gente trabalha com esses cenários de como a Terra seria há bilhões de anos atrás... Como que você vai saber? Como que você vai saber qual gás tinha na atmosfera, em qual proporção? Como que você vai saber o que tinha no mar? O que tinha ali? Quais eram os minerais que tinham mais ali? Existem pesquisas que são feitas e que falam, olha só, tudo indica que era assim. Só que se você, por exemplo... Eu tenho uma palestra sobre a origem da vida e você pode procurar no YouTube aí a palestra da doutora Ana Garzon sobre a origem da vida. Vocês vão ver todos os artigos sobre esta temática sempre vão usar essa expressão. Provavelmente seria assim, era possível. Então, tipo assim, como é que você vai pegar uma produção científica que diz que provavelmente era assim, acreditamos que surgiu desse jeito, há tantos bilhões de anos atrás, é possível que tenha... Como que você vai pegar uma teoria dessa, teoria no caso de uma hipótese, por exemplo, para dizer que isso é um fato? É um salto muito grande, né? É um salto muito grande. Eu acho que alguém perguntou aqui, deixa eu ver... Acho que a Rose, né?
Ela perguntou assim: em biologia, história quer dizer que não se pode provar, diferente da disciplina história onde aprendemos fatos? Quando eu digo a história, né, Rose, eu quero dizer que a histórica quer dizer que, tipo assim, é um período que a gente não tem registro nenhum, né? A gente não tem pista do que aconteceu. E é lógico que eu não vou me atrever aqui a falar de datação radiométrica, mas os métodos de datação, muitas vezes, eles levam em consideração a forma com que esses isótopos se comportam hoje, considerando que há muito tempo atrás os elementos decaíam da mesma forma. Mas e se isso fosse mais rápido? E se as condições fossem diferentes? Então, assim, são muitas incertezas que a gente tem hoje, né? Pra gente poder dizer que a vida apareceu na Terra 2,5 milhões de anos atrás, que isso é um fato. Me desculpa, mas pra mim isso não é um fato. Certo? Isso não é um fato. Isso é uma conjectura. É uma extrapolação, né? Porque o pessoal diz assim, porque o que a gente vê hoje aconteceu da mesma forma no passado. Não sei. Não tem como saber. E aí nessas horas a gente usa a fé. E é nessas horas que vem a sua cosmovisão. Porque a mesma fé que eu uso para acreditar que Deus criou a vida completa, complexa e funcional há alguns milhares de anos atrás, é a fé que o cara que é evolucionista tem que ter para acreditar. Depois de tudo isso que eu falei, e olha que eu falei por cima, que a vida surgiu do nada, que a vida surgiu por acaso, que simplesmente deu certo depois de não sei quantos milhões de cenários projetados, que por acaso essas estruturas, as moléculas orgânicas se formaram desse jeito, entendeu? Aqui o Luciano está dizendo: o grande problema da datação é que não sabe os dados iniciais, não se tem as concentrações iniciais. Por estima até então gera muitos dados. Realmente, né? Então, como eu disse, você faz aquela extrapolação. E tem umas histórias assim, eu estava assistindo umas palestras essa semana, eu não tenho referência aqui, eu posso trazer essa referência para vocês na semana que vem, de que, por exemplo, fizeram uma datação de uma rocha que tinha acabado de se solidificar de uma erupção vulcânica e dataram essa rocha com 1 milhão de anos atrás, sendo que a rocha era do mês passado. Tipo, umas coisas assim, sabe? Eu não sei com certeza, eu assisti numa palestra, isso que eu tô dizendo pra vocês, eu posso trazer a referência na semana que vem pra dizer desses casos assim, mas isso é algo que pode acontecer. Então, quando a gente leva em conta essas questões, até mesmo da datação, a gente já leva em consideração o princípio de que a vida surgiu há muito tempo atrás e que a história do nosso planeta é muito, muito, muito antiga, né? A vida surgiu há muito, muito tempo atrás. Isso quer dizer que não dá para confiar na datação radiométrica? Não é isso que eu estou falando. Aí o Rui, Rui, obrigada. Ilha de Surtsey. É isso mesmo. Eu vou trazer para vocês semana que vem, ou no meu Instagram durante a semana, eu posto para vocês, ou quem quiser me seguir no Twitter, gente, Maura Eduardo, me procura lá, porque eu tô voltando pro Twitter para escrever mais coisas. E isso, tem uma do vulcão Kilauea também. Eu vou trazer essa referência nessa palestra que eu assisti, tá bom? Então tem essa questão. Vamos avançar, né? Porque daqui a pouco o Instagram fecha nós aqui. Então, na segunda, que a vida teria evolucionado desde que apareceu a primeira vez, o qual está confirmado pela paleontobiologia e bioquímica moderna. Então, assim, que a vida evolucionou desde que apareceu pela primeira vez, assim, eu acho que eu já mostrei aqui os meus pontos dizendo que isso não é um fato, tá bom? Então, o mais correto dessa suposição evolucionista seria: supondo que a vida surgiu há muito tempo atrás e que que evoluiu, né, desde que apareceu pela primeira vez. Supondo isso, tá confirmado pela paleontologia, biologia e bioquímica moderna. Bom, é lógico, né? Não tem como destrinchar tudo
paleontologia, biologia, bioquímica, mas questão da paleontologia, eu acho que uma coisa que a gente pode chamar muito atenção aqui é a questão das formas transicionais que estão ausentes no registro fóssil. E só aproveitando a oportunidade, gente, uma dica que o Dr. Marcos Natal, que é o meu chefinho e que também é o presidente da SCB, me disse, essa expressão elo de transição não se usa mais, tá bom? Então isso é uma expressão velha, antiga. Atualmente a gente fala em formas transicionais, tá? O que são essas formas transicionais? São aqueles animais que mostram a transição entre os grandes grupos biológicos, né? Então, por exemplo, onde que está a forma transicional entre os peixes e os répteis? Eu tô aqui dando uma generalizada, mas isso pode ser num nível bem específico de uma forma transicional, por exemplo, entre uma... qual que é aquela categoria que vem antes da família? É filo, classe, ordem, isso. Ou uma forma transicional entre uma ordem e outra. Porque eu vou dar aqui só um exemplo dessa questão de ordem. Imagina o seguinte, nós temos a classe dos mamíferos, tá bom? Mamíferos somos nós. Seria o ancestral, né? Então, ou aquela forma transicional que mostra que tem uma partezinha desse grupo e uma partezinha do próximo. Então, por exemplo, onde que está a forma transicional entre... acabei de falar a palavra, esqueci de novo. Filo, classe, ordem. Família, gênero, espécie. Então, na ordem, né? Você imagina nos mamíferos, eu tenho a ordem dos cetáceos, que é da baleia. Refigofage, é isso mesmo. A ordem dos cetáceos, que é da baleia. E tenho a ordem dos ungulados, que é do cavalo. Aí, tipo assim, né, já explode a cabeça. Porque, tipo assim, no nível de ordem dos mamíferos, percebe a diferença entre esses seres vivos? Um é terrestre e o outro é marinho, né? Questão dos membros, enfim, uma infinidade de diferenças que tem esses dois. Agora, se você partir para outros grupos, você vai ver que você pode ir no nível mais específico ainda. Então, onde é que, se a gente supõe que a vida surgiu de forma simples e aos poucos foi mudando e evolucionando, isso teria ficado registrado, né, nos fósseis. Isso estaria presente no registro fóssil. Então, não tá, né? Assim, se você pegar uma imagem mostrando aqueles graus filogenéticos de ancestralidade, né? E às vezes tem umas imagens que os autores são bem honestos, né? Porque eles colocam as linhas ligando uma espécie na outra pontilhada e falam assim, ó, não tem registro fóssil que mostra essa transição, mas a gente acredita que tem, então coloca essa linha aí, mas coloca ela pontilhada, né? Então isso é muito importante da gente falar, ok? Então, pra mim, lógico que na paleontologia tem outros problemas, mas o que a gente mais pode falar aqui é a questão dos fósseis ou das formas transicionais, né? Que seria aquele indivíduo, aquela espécie, que tem forma do grupo anterior, que deu origem a ela, e forma do grupo que ela deu origem, né? Então isso é bem complicado. Sem a gente falar, por exemplo, né, da evolução dos humanos, né? Falar aí do Australopithecus, do Neandertal. Ontem eu vi um artigo dizendo que tem comprovação de que humanos se relacionavam sexualmente com os Neandertais. Acharam lá na Alemanha. Aí a foto do artigo é o quê? São 2 dentes. Tipo assim. São 2 dentes. E aí com isso eles falam que eles traçam, né, todo uma história assim, e que é meio complicado, né? A gente tem várias histórias famosas, como esqueci o nome agora,
É Pio alguma coisa, depois eu trago pra vocês melhor, daquele fóssil de humano lá que descobriram que era uma fraude, porque os caras acharam um dente e mais alguma lasca de outra coisa, falaram, nossa, achamos um fóssil do ancestral do humano, né? E depois de uns anos descobriram que os antropólogos, paleontólogos, não sei o nome exatamente, eles montaram toda uma história em cima num dente que era de um javali, né? Então, enfim, tem essas histórias aí. Inclusive, no Origens Podcast, a gente está preparando um episódio de fraudes na ciência. Vocês não podem perder. E pra gente chegar aqui no último ponto, que é a estrutura do código genético de todos os seres vivos, indica a sua origem comum. E aí, o que a gente vê aqui também? Uma afirmação, obviamente, através da cosmovisão evolucionista. Então, o que os geneticistas, ou o que muitos geneticistas fazem? Então, partindo da pressuposição de um evolucionista, de que nós viemos de um ancestral comum, né? Então, eu parto desse princípio e tenho uma hipótese de que, se nós viemos do ancestral comum, eu acho que é Piltdown, não é de Nebraska, não sei, depois se alguém puder confirmar pra mim, eu esqueci, é Pilt alguma coisa, o nome desse que eu citei. Mas enfim, se você tem essa cosmovisão evolucionista e você tem essa hipótese de que se nós somos do mesmo ancestral, provavelmente geneticamente nós somos similares, parecidos, aí o que você faz? Você compara os dois DNAs, né? E aí você fala assim, putz, mas então nós somos 98% parecidos com os símios. Tá aí, provada a evolução, ó. 98% igual, gente. Se nós é tudo igual assim, como que a gente não tem o mesmo ancestral, né? Só que aí você vai ver o jeito que o cara fez essa comparação. Você vai ver o jeito que ele fez a comparação. E aí você vê que a comparação entre o genoma dos humanos e dos símios não é assim tão fácil. Que eles não comparam todo o DNA. Eles comparam apenas uma parte do DNA dos símios com o nosso DNA, né? E é lógico que ao longo do tempo eles foram vendo que essa similaridade não é desse jeito aí que muitos têm afirmado. Porque se você for ver, por exemplo, nós somos 50% similares com o DNA da banana. Aí você fala assim, putz, então sou metade banana, por que eu tenho que lutar para fechar minha boca e emagrecer, sendo que eu podia estar fazendo uma fotossíntese aqui? Porque se eu sou metade banana, eu tinha que poder fazer fotossíntese, assim eu não precisava fechar minha boca para parar de comer e emagrecer, né? Sendo que eu podia viver de fotossíntese. Então, se a gente usar essa similaridade, sei lá, a gente é 80% parecido com os bois. Eu acho que eu vi também nesse vídeo que eu tava assistindo. Então, nossa, nós então somos descendentes diretos dos bois. Então, tipo, realmente a questão do DNA lixo, né, Lúcio, de que existia uma porção do DNA há alguns anos atrás que os cientistas não tinham encontrado ainda função, era uma área do DNA que eles não tinham encontrado a função desses genes. Hoje a gente já sabe que essa região do DNA que era lixo tem genes essenciais pra gente. A questão daqueles órgãos vestigiais, né? Isso, Rose. Então, do fóssil lá dos humanos, a Rose trouxe aqui. Obrigada, Rose. O dente era do homem de Nebraska, a mandíbula de orangotango e a mandíbula de orangotango era do homem de Piltdown. Piltdown, é isso mesmo. Então os caras montaram um quebra-cabeça e uma história baseada numa fraude, né? Mas, então, essa questão do DNA lixo, tá falando dos órgãos vestigiais, né? Então, até um tempo atrás, a gente encontrava nos livros de
ciências e biologia que apêndice era vestigial, né? E você imagina o tanto de gente que não tirou o apêndice porque apêndice é vestigial, é o que sobrou da evolução, não serve pra nada, vamos tirar, né? Só que hoje a gente já sabe que o apêndice está muito ligado com o nosso sistema imunológico. Às vezes, infelizmente, acontece, né? De extravasar o material do intestino grosso, de ter uma infecção e você ter que tirar. Mas via de regra, você não precisa tirar esse apêndice. Não é aquela coisa assim, eu vou tirar meu apêndice para prevenir a apendicite. Não é assim que funciona. Aquilo tem uma função para você. Então, e existem, tipo, vários outros tipos de argumentos. Por exemplo, o argumento da homologia, né? E aqui eu quero encerrar para, de repente, a gente ver se tem alguma pergunta ou mais alguém que comentar alguma coisa. Em relação à homologia, né? Então, o que os evolucionistas fazem? Eles comparam a nadadeira da baleia, a mão dos humanos, a pata de um outro animal. Fala, gente, olha como eles são iguais. Olha como que eles são parecidos. E só pode ter só pode ser do ancestral comum. Eles estão ligados, né? Essa semana eu escrevi um artigo, agora essa semana eu estreiei a minha coluna no site do Michelson, do criacionismo.com.br, né? E eu escrevi um artigo falando de uma pesquisa que saiu, que os pesquisadores descobriram que os morcegos, eles já nascem sabendo a velocidade do som. Olha que incrível. Os morcegos e alguns animais marinhos, como as baleias e os golfinhos, eles usam a ecolocalização. A ecolocalização é baseada no eco. Então eu tô falando aqui com vocês, tá saindo as ondas sonoras da minha boca, tá batendo aqui no celular e bate no celular, volta pra mim. Se eu tivesse num espaço muito grande, dependendo da altura, né, se eu grito ou não, eu conseguiria ouvir a minha voz de volta, porque daí as minhas ondas sonoras batem no obstáculo e voltam pra mim e eu consigo ouvir o famoso eco, né? Lá no Serra Negra, no vulcão que tem Isabela, é muito legal porque dá pra gente fazer isso, dá pra gente gritar e ouvir o eco. Então, o que os morcegos fazem? Eles emitem ondas com uma frequência bem alta, essas ondas batem nos obstáculos e reflete e volta para ele. De acordo com a intensidade, com a quantidade dessas ondas que voltam, eles sabem o tamanho do obstáculo e a distância que eles estão do obstáculo, porque lembrando que o morcego não enxerga bem, eles são animais noturnos, então esse é um sentido, assim, essencial para eles. Só que essa é uma habilidade que é compartilhada com outros animais. Então você poderia falar o seguinte, gente, peraí, baleia e golfinho também usam ecolocalização, então eles são ancestrais comuns? Ok, se você é da cosmovisão evolucionista, mas como que eu, Maura criacionista, posso interpretar esse compartilhamento da mesma característica, né, ou da mesma habilidade, por exemplo? Bom, se eu creio que Deus criou tudo que existe, criou a vida completa, complexa e prontinha, eu acredito que ele usou padrões na sua criação, né? Se tem alguém aí que constrói alguma coisa, que faz algum tipo de arte, ou que é design gráfico, ou que é arquiteto, alguma coisa assim, você sabe que nos seus projetos você tem o seu estilo, você tem a sua marca. Você tem aquela fonte que você gosta de usar, você tem aquela paleta de cores, você tem aquelas curvas. Então você tem a sua marca. Deus também tem a marca dele. Deus também tem o padrão que ele usa para fazer as coisas dele. Então Deus pode ter feito estes animais usando o mesmo padrão. Isso vale para a ecolocalização, porque Deus sabe que esses animais iriam precisar dessa habilidade para poder viver e se desenvolver no ambiente. Né? No caso dos golfinhos e das baleias, por exemplo, é essencial para tudo, eles se comunicam, tudo se localizar. E as aves que têm, né, o campo magnético da Terra, elas seguiam pelo campo magnético para poder migrar, por exemplo.
né? E não são só as aves que têm esse tipo de habilidade, os tubarões migram, gente, tem tubarão martelo que sai aqui de Galápagos e vai para as Ilhas de Cocos ali, que é da Guatemala, se eu não me engano, aqui na América Central, e eles se guiam usando o campo magnético pelas ampolas de Lorenzini. Então você pensa assim, poxa, mas esses animais eles compartilham a mesma coisa? Sim, Deus usou padrões na criação, né? Tem aqui no museu, eu até levei a galera do grupo de estudos aqui na quinta-feira para eles verem o painel dos hexágonos no museu, né? Porque os hexágonos são formas geométricas que são muito eficientes para armazenar, por exemplo, substâncias, ou para formar estruturas, né? Então, a gente tem hexágonos em muitos lugares da natureza. Se você for ver o floco de neve, ele tem a forma de um hexágono. Se você for ver a colmeia da abelha, aqueles furinhos, na verdade, são hexágonos. Eles são importantíssimos para poder armazenar a maior quantidade de mel possível. Então, a gente pode interpretar essas características que são comuns ao organismo como sendo um padrão, né? É isso mesmo, Cris. Todo artista tem sua marca. Gente, se você conhece Brasília, você já viu a similaridade que existe no projeto do Niemeyer? É uma coisa muito louca, porque você bate o olho e você sabe que foi ele que fez. Em Londrina, na rodoviária de Londrina, que é a cidade que eu sou de Londrina, né? Minha família é de lá, etc. Me criei lá. A rodoviária de Londrina foi projetada pelo Niemeyer. E como que eu sei? Porque tem a placa dele lá? Também. Mas se eu não tenho a placa dele com o nome dele lá, é só você ver a similaridade do projeto dele, da rodoviária, com os lugares que ele projetou. Brasília, São Paulo, Ibirapuera, BH, enfim. Você consegue ver esse padrão, né? E olha só que legal o Arthur falando. Também existe um padrão de informação genética nos organismos vivos. Então, esses genes que nós compartilhamos entre aí as espécies, na cosmovisão criacionista, a gente pode interpretar isso como sendo um padrão. Peraí, Deus, ele organizou essa informação de uma forma, por exemplo, de uma proteína que é importante para os humanos, mas que pode ser importante para uma outra espécie também. Então, esse padrão também está presente na natureza, né? Então, se a gente fosse finalizar agora, né, respondendo a pergunta, série de Fibonacci também, a gente tem aqui vídeo e tem um painel enorme no museu sobre a sequência de Fibonacci, que é a regra de ouro, né? Tipo assim, teve uma americana que veio essa semana no museu e aí ela falou assim, nossa, que incrível esse vídeo de Fibonacci, da matemática. Tipo assim, é um negócio que você não sabe, mas quando você vê e descobre, você fala, gente, mas isso aqui vai explodir a nossa cabeça, porque é isso, é verdade, sabe? A natureza tá repleta desses padrões. Então, se a gente fosse voltar naquela pergunta inicial, que é o nosso tema hoje, né? A evolução é um fato? Eu posso dizer por mim. Para mim, não é um fato. Vou dizer fatos. Vou dizer alguns fatos. Vixe, já tô suada aqui, mas fatos aí da teoria da evolução. Da teoria da evolução. Fatos. Por exemplo, eu acho que não tem esse vídeo online, infelizmente, porque é um vídeo que o museu comprou os direitos. Mas talvez se você colocar no YouTube regra de ouro, alguma coisa assim, pode ser que você encontre. Então, alguns fatos da teoria da evolução. É fato que as espécies mudam? É um fato que as espécies mudam. É um fato que as espécies vêm mudando de uma forma simples desde milhões e bilhões de anos atrás? Não. É um fato que as espécies estão mudando hoje. Aqui em Galápagos, tem 13 espécies de tentilhões. Ao longo de todo esse tempo que os tentilhões estão aqui,
eles continuam sendo tentilhões. Inclusive, eu estava lendo um artigo sobre epigenética e os tentilhões. Inclusive, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda, porque domingo que vem vai ter uma live do Origens Podcast, já tá até estreia lá no canal, sobre a epigenética e os desafios da teoria sintética da evolução. De que a epigenética tem uma contribuição ou tem um papel muito maior na formação de novas espécies do que mutações. E por isso, também vamos conversar sobre, alguns cientistas estão querendo reformular a teoria sintética da evolução, já proporam a teoria estendida da evolução. Ou seja, o que eles estão dizendo com isso? Estão dizendo o seguinte, olha, essa teoria que a gente tem aqui, gente, não tá dando mais, porque tem coisa que a gente tá vendo na natureza que não cabe mais aqui. Ou tem coisa que a gente está vendo na natureza que a teoria sintética não está dando conta de explicar. Então a gente precisa criar uma coisa nova. A gente precisa estender a teoria que já existe. Por isso que chama de teoria estendida. Então, é fato que as espécies mudam? É fato que as espécies mudam. É fato que uma espécie dá origem a outra espécie. Tá bom? Agora, dizer que isso vem acontecendo há bilhões de anos de uma forma simples. E outra coisa, que a seleção natural é o motor propulsor do surgimento dessas novas formas, aí não. Primeiro que a seleção natural não produz nada. Seleção natural é uma consequência, não é causa da evolução. A seleção natural, ela seleciona, como o nome diz, aqueles organismos mais aptos. Não é ela que faz surgir essas características novas, porque essas características já existem na população. Já existem na população. O que a seleção natural faz é selecionar o que é bom e o que é ruim. Para nós criacionistas, a seleção natural não é propulsor de novas características. A seleção natural, ela é um mecanismo conservador das espécies, selecionando aquilo que aqueles animais que são mais aptos conseguem se adaptar melhor daqueles animais que não conseguem, tá bom? Então tem essas diferenças. Mas, galera, eu gostei muito. Tava na expectativa para fazer essa live. Gostei muito da presença de vocês. Obrigada pela força. Obrigada ao pessoal que tá comentando aqui. A Cris, o Arthur, a Rose, o Milton, o Lúcio. Quem mais? Eu não sei se aqui é o Alex, GSP Moreira. Tem aqui quem mais? O pessoal também que só entrou para dar uma olhada e já foi embora. Não tem problema. Então, galera, acho que João Vitor, né? Então é isso, gente. Obrigada. Quem sabe, o próximo sábado eu já vou adiantar o nosso tema aqui. A gente vai falar sobre a teoria da evolução do Darwin, tá bom? Quais são os pressupostos e o que nós, como criacionistas, aceitamos, o que o Darwin propôs que é bacana, porque, gente, não tem como demonizar Darwin, tá bom? Não tem como fazer isso. A gente não pode simplesmente descartar tudo que ele fez. Tem coisas que são aproveitáveis, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no próximo sábado, então não perca. Compartilhe com seus amigos. Obrigada por quem já compartilhou até agora. Eu tenho visto o pessoal marcando no Insta e tal. A gente se vê no próximo sábado. De repente, no próximo sábado, se tiver alguém aqui que quer fazer uma pergunta, que quer entrar na live também, a gente pode compartilhar a live, tá bom? E aí a gente vai vendo a partir dos nossos próximos encontros. Ouçam um episódio do Origens Podcast que saiu ontem. Procura a gente no Insta. Domingo que vem tem episódio especial. E a gente vai se falando, tá bom? Se você tem alguma ideia, se você tem alguma pergunta, a gente também pode ir conversando por inbox. Beleza? Se tudo der certo aqui, essa live vai ficar disponível para o pessoal poder ver depois, tá bom? Vamos ver se eu acerto aqui na hora de finalizar. Gente, obrigada pelos elogios, obrigada pela força, valeu, feliz sábado para vocês. Bom restante de sábado, até a próxima.